Qual é a melhor tradução da Bíblia? Essa é uma pergunta que eu frequentemente recebo aqui no canal e eu vou fazer uma série de vídeos curtos em relação a isso. Neste vídeo eu vou tratar exclusivamente das traduções em português. Então, os parâmetros que eu uso para definir uma boa tradução são os seguintes. O primeiro, fidelidade ao texto original. Segundo, a aproximação ao texto original. Terceiro, linguagem atualizada. E o quarto, a coerência de tradução. Então, vou fazer uma série respondendo a cada um desses pontos. Neste vídeo, eu vou tratar apenas do primeiro ponto. Mas antes de adentrar esses pontos e detalhar o que eles significam, sendo assim o mais direto possível, não existe uma tradução perfeita da Bíblia. Não existe uma tradução para a qual você olhe e você diga, esta é a melhor de todas as traduções. O ponto que você deve ter em mente é que cabe a você decidir qual tradução é melhor para você. Existem muitas traduções da Bíblia, e é impossível de concluir que uma tradução em específico traduz da melhor forma todo e cada versículo da Bíblia. Não, isso não vai acontecer. Então, evidentemente, haverá Bíblias que traduzirão alguns versículos de uma forma melhor, ao passo que, em outros versículos, outras traduções poderão se sobressair. Então, o que é que isso nos ensina? Que você, como pesquisador das Escrituras, deve comparar as Escrituras, tirando o que cada tradução tem de melhor. Então, uma tradução traduz mais obscuro, porém mais literal, talvez. Outra tradução traduz menos literal, mas com uma linguagem mais clara. Então, você vai comparando as traduções e vai aprendendo a partir das diferentes perspectivas de tradução. Então, o ponto está em você como leitor, e não na tradução da Bíblia. Afinal, a Bíblia não deduz nada, quem deduz é você. Quem entende é você. Então, cabe a você, como pesquisador da Bíblia, ir atrás de várias traduções e pesquisar em várias traduções. Por isso que quando eu faço os meus vídeos aqui, eu coloco várias traduções, não apenas uma. Então, de forma simples e clara, não existe uma melhor tradução da Bíblia em português. Existe você, como pesquisador das Escrituras, que deve estudar a fundo e comparar as traduções a fim de tirar de cada uma delas o melhor. Em contrapartida, há também traduções que, em essência, de uma forma geral, são melhores ou piores que outras. E agora que eu trato desses pontos. O primeiro ponto é fidelidade ao texto original. Hoje nós não temos os manuscritos originais do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. E embora existam variações nas cópias que nós temos hoje, tais variações não afetam nenhuma doutrina central do cristianismo. Mas, por meio de comparações de estudos profundos, nós conseguimos entender qual era a mensagem dos manuscritos originais. E no que tange a fidelidade ao texto original, uma coisa muito importante, a coisa talvez mais importante no que tange a tradução da Bíblia é o nome do autor. O nome de Deus, só no Antigo Testamento, só nas Escrituras hebraicas, aparecia quase 7.000 vezes. E as evidências que nós temos hoje indicam que esse nome também estava presente nos manuscritos originais do Novo Testamento. Eu não vou tratar aqui dessas evidências, esse assunto para outro vídeo, mas o ponto é, o nome de Deus deve estar nas Escrituras. Uma tradução que remove das Escrituras o nome de Deus não é uma tradução que está sendo fiel ao texto original. Claro que não é só isso que define a fidelidade ao texto original. Existem outras coisas, mas essa é de fato uma peça-chave da fidelidade ao texto original. A tradução do Novo Mundo de 1986 é uma ótima tradução da Bíblia nesse sentido, porque ela é fiel ao nome de Deus. Existem também outras traduções em português e principalmente em inglês que também incluem o nome de Deus, pelo menos em todas as referências em que aparece no texto hebraico. Por exemplo, a Bíblia Edição Pastoral. E embora a Edição Pastoral use o nome Javé e não Jeová, isso não é de nenhuma forma demérito para a tradução. Em inglês, uma tradução que também respeita o nome de Deus é American Standard Version, mas existem muitas outras, tanto em inglês como em português, como em outros idiomas. O ponto que eu quero fazer é o seguinte, este é de fato um detalhe relevante no que tange a fidelidade ao texto original. Outro ponto onde a fidelidade ao texto original passa a ganhar bastante ênfase é no que tange a cristologia, ou seja, a identidade de Cristo. Será que ele é Deus ou Filho de Deus? Em resumo, é a questão da Trindade. Então, eu vou analisar dois textos aqui, onde a fidelidade ao texto original realmente é provada, por assim dizer.
Vamos ler então Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Essa não é uma boa tradução das Escrituras, tá bom? Nova Versão Transformadora. Não tem informações sobre quem fez, sobre que instituição produziu essa tradução, mas ela não é uma boa tradução. Diz assim Colossenses 1,15, nessa tradução. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Na verdade, essa tradução está totalmente errada. Ela é absolutamente infiel às Escrituras. Primeiro porque não tem a palavra filho. A palavra aqui é ele. Então tem a adição da palavra filho. Mas não é o ponto aqui, porque está falando do filho. Agora, a palavra protótokos ali, que significa primogênito no grego, foi traduzida como supremo sobre. Então tem dois erros. Primogênito é a tradução correta, não supremo. E de toda a criação, diz o texto grego, não sobre toda a criação. Então aqui existe um erro muito sério. Claro que a gente não deve desmerecer a tradução inteira por causa de um versículo. Mas evidentemente eu já vi várias passagens nessa tradução e ela não é uma boa tradução. Agora, aqui nós temos claramente a infidelidade ao texto original. A Nova Versão Transformadora é uma tradução bastante parafraseada. Quer dizer que os autores colocam bastante aquilo que eles entendem do texto na tradução. E é verdade que isso ocorre em todas as traduções, mas em várias traduções, como é o caso da Nova Versão Transformadora, isso passa de todos os limites. Em outras traduções mais literais, como a tradução do Novo Mundo de 1986 e outras traduções mais literais, os autores só parafraseiam quando não tem como traduzir com o sentido literal da palavra. Vejamos também esse mesmo texto na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje é uma tradução bastante parafraseada também. Ela não é literal. E com essa tradução, o leitor mediano tem mais facilidade de compreensão. Porém, isso gera um problema. Por quê? Porque à medida que os tradutores focam na paráfrase, eles acabam alterando o sentido do texto original também. Diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Então aqui eles tiraram Jesus, o Filho, do grupo da criação. Então essa é uma tradução não literal, uma paráfrase do texto. Ou seja, isso é o que os autores entenderam que é o sentido do texto, não o que o texto de fato diz em grego. Vamos ler esse texto agora na Nova Versão Internacional, que é uma tradução mais literal. Não tão literal quanto a tradução do Novo Mundo de 1986, mas também bastante literal. Diz assim na Nova Versão Internacional: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa é uma tradução literal. É isso que diz o texto grego. Então você vê que tem uma grande diferença entre a Nova Versão Transformadora, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Nova Versão Internacional, que é uma tradução mais literal. As outras duas não são literais. Você conseguiu ver a diferença entre uma tradução literal e uma tradução não literal? E uma paráfrase? Quanto mais literal for a tradução, menos do tradutor você tem. Entendeu o ponto? Mais difícil é de entender às vezes, mas menos do tradutor e mais do texto original você tem. Agora vamos ler outro texto que está relacionado também com a cristologia, que é Apocalipse 3,14. Diz assim na Nova Versão Internacional. Eu vou só ler o ponto em questão aqui. Diz que Jesus é o soberano da criação de Deus na Nova Versão Internacional. Já na Almeida diz o princípio da criação de Deus. Então a tradução literal ali é princípio. A palavra grega ali é princípio e não soberano. Então você vê aqui que existe uma infidelidade ao texto original na Nova Versão Internacional. Significa isso que a NVI, Nova Versão Internacional, é uma tradução ruim? Não, porque lá em Colossenses 1,15, essa tradução verteu corretamente. Mas aqui eles trocaram a palavra princípio por soberano, que são coisas diferentes. Princípio é uma palavra de caráter temporal, ao passo que soberano é uma palavra de caráter de status. Então, segundo a NVI, Jesus é o maior da criação de Deus, a maior criação de Deus, o soberano da criação de Deus. Ou seja, tem a criação de Deus e dessa criação de Deus, Jesus é o soberano, ou seja, ele é o maioral. Ainda assim, uma criação. Eles tentaram trocar aqui o sentido, mas não funcionou. Agora, já na Almeida, revisada em imprensa bíblica, a palavra princípio tem origem temporal. Aqui ele não é o maioral, ele é o primeiro da criação de Deus. É claro que fica subentendido que ele pode ser tanto o primeiro quanto o maior ao mesmo tempo, mas o sentido do texto é este.
De quem que é a criação? De Deus. Dessa criação, quem é o primeiro? Quem é o princípio? Jesus. É isso que diz o texto em Apocalipse 3,14. De quem é a criação? De Deus. Quem é o princípio dessa criação? Jesus. Na Nova Versão Internacional, verte-se como o soberano da criação, ou seja, ele é o maioral. Mas não é esse o sentido. Isso aqui é infidelidade ao texto original. Conforme eu falei, isso não desmerece a Nova Versão Internacional. É uma boa tradução em vários pontos. Mas nesse aqui ela deixou a desejar. Agora vamos ver uma falha na tradução do Novo Mundo. Vamos ler Apocalipse 15:4. Quem realmente não te temerá, Jeová, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és leal. Agora veja na Almeida Corrigida Fiel. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Olha que interessante. De todas as traduções que eu pesquisei, todas elas traduzem santo. Nenhuma traduz leal. E a palavra grega ali não significa leal. Eu não entendi até hoje por que é que a tradução do Novo Mundo verte leal e não santo. Não consegui entender. Não achei nenhuma justificativa. Isso é uma infidelidade ao texto original aqui nesse texto. Significa isso que a tradução do Novo Mundo é uma tradução infiel? Não. Então você não pode condenar a obra inteira por causa de um ponto, conforme eu falei. Então, nesse ponto específico, nesse versículo, a tradução do Novo Mundo deixou a desejar. Mas em outros versículos, ela se sobressai a várias traduções. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem que comparar e estudar e tirar o melhor de cada tradução. Entendeu o ponto? Agora, em alguns assuntos, em alguns aspectos, existem traduções que são melhores que outras. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, em essência, é muito melhor do que a Almeida, mas muito melhor. E a Nova Versão Transformadora, que eu citei antes, é uma tradução muito ruim. Agora, não existe uma tradução perfeita que não tenha erros, gente. Tá certo? Eu fico por aqui. No próximo vídeo, eu falo sobre o segundo ponto, que é a aproximação ao texto original. Ou seja, como que uma tradução boa pode te aproximar do texto original. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.